Bem-vindo ao episódio de aviação do Duane. Barato e propriedade de aeronaves não combinam. Parece que, se você possui um avião, você aceita o fato de que esse privilégio vai lhe custar uma boa quantia, talvez grande parte da sua renda disponível. E se voar não for o foco da sua vida, mas você quiser ter um avião, existem formas acessíveis de ter um, e ainda ter dinheiro suficiente para jantar e ir ao cinema uma vez por mês. Para simplificar, estamos analisando 5 categorias: cruzeiros leves, treinadores de entrada, cruzeiros com trem fixo, retráteis econômicos e um bimotor acessível. Se você tem condições financeiras para considerar um bimotor médio ou de classe cabine, ser barato de manter não é uma consideração quando os custos de compra e manutenção são as principais preocupações. Comprar avião é complicado. Às vezes, vale a pena gastar um pouco mais em uma aeronave ou modelo que seja fácil e barato de manter, do que comprar o mais barato e acabar com um avião que dá muito trabalho e custa caro para manter. Os Bonanzas mais antigos são um bom exemplo disso. Eles estão disponíveis por preços muito baixos. Essas aeronaves têm estruturas antigas. Algumas foram mal mantidas e peças são difíceis e caras de encontrar. Por isso, optar pelo modelo mais antigo nem sempre é a forma mais econômica de ter um avião a longo prazo. Ao comprar algo barato, é importante evitar modelos com listas de diretivas de aeronavegabilidade recorrentes tão longas quanto o seu braço. Isso pode ser tanto um incômodo quanto caro. E fique atento a aeronaves em bom estado que tenham motores incomuns e caros de revisar, como os Cessna 172 fabricados antes de 1968. Não dizemos que são más compras, mas conheça os números do motor antes de fechar negócio. Quando o preço baixo é prioridade, quanto mais unidades de um modelo foram fabricadas, melhor. Porque mais delas já caíram e estão no ferro velho, onde podem ser canibalizadas por peças. Parece cínico, mas você prefere pagar $, 1.200 em um aileron novo ou $, 300 em um usado. Por último, na revenda. Se você comprar algo realmente estranho, ouso dizer, um CB. O mercado pode ser restrito na revenda se você quiser se desfazer do item. Se você comprar um modelo que valoriza rápido, como o J3 Cub pode lucrar na revenda e terá compradores facilmente. Isso também é um argumento contra algo muito estranho, ou visto como gosto adquirido por um possível comprador. Exemplos: um Air Coupe ou um Rockwell Commander sem todos baratos, mas dificilmente escolhas convencionais. Olhando para os soft cruisers, há várias opções nessa categoria, variando desde o venerável Piper Cub, o Aranca Champ, até outros Pipers de asa curta, como o Super Cruiser, o Pacer e o Tripacer, além das séries Cessna 120 e 140, uma opção menos conhecida é o Luscombe 8. Evite o Piper Cub, um Cub decente custa caro. E se você já voou em um desses, a cabine apertada e desconfortável continua a mesma. Em vez disso, olhe para o lado da Cessna da equação. A série 120 e 140 custa entre $40 mil americanos e $60 mil americanos, oferecendo ótimo custo-benefício, com bom suporte por peças Cessna, usadas e grupos de proprietários no mercado. Em termos de preço, procure pelo Aranca Chief Champ e Super Champ. Esses são vendidos por mais de $30 mil americanos, bem abaixo do preço de tabela. Vendedores oferecem Cubs à venda atualmente. Eles cumprem tudo que um J3 faz, embora o Champ não tenha o mesmo status de um Cub amarelo. Vamos suportar o desprezo e economizar milhares de dólares na diferença. Obrigado. A melhor escolha é o Aranca Champ, mas há um problema para mantê-lo barato. Ele vai precisar ser guardado em hangar, ou então você vai acabar tendo danos ao longarinas de madeira, se não for possível guardar em hangar. O Cessna 140 com asas de metal é uma opção barata, que pode ficar ao ar livre. E uma dica extra, considere o Taylorcraft F-19, avião de tecido fabricado até os anos 1970. Não é tão bom quanto o Champ, mas é tão barato quanto. Ao analisar treinadores iniciantes, os triciclos são ideais, pois têm ótima relação com o seguro. Quando a maioria dos compradores pensa em treinador, automaticamente começa com a série Cessna 150 ou 152, o que é lógico, porque esse é o propósito para o qual o avião foi projetado. Outras opções de 2 lugares são o Tomahawk da Piper, o Beach Skipper e o AA-1 Yankee. Outra opção é o Varga Caixina, um trike tandem para 2 pessoas com manche e capota deslizante. É atraente e barato, mas um pouco exótico demais para o gosto de todos. Para quem busca o máximo de economia.
Prefira o Cessna 150S com motor Continental, que custam entre $35.000 americanos, 1.959 e $40.000 americanos, modelos mais novos, em vez do Cessna 152. Os Piper Tomahawk custam cerca de Estados Unidos $10.000 a menos, mas há menos unidades disponíveis apenas por esse preço. A série Yankee AA, um Clipper, também é competitiva, mas o problema é que a pilotagem é esportiva demais para um avião de treinamento. O Beach Skipper é talvez o treinador com melhor pilotagem, mas também um dos mais caros, custando em média $60.000 americanos. O Lycoming O235 é acessível para a Beechcraft, mas as peças da Beechcraft são caras e poucos Skipper existem, tornando-o raro. Então, uma escolha automática para o Cessna 150. Sim, mas antes de comprar, considere o seguinte: aviões de treinamento podem ter 4 assentos e também servir como pequenos aviões de passeio. Isso automaticamente inclui outros 2 aviões que valem a pena considerar nessa categoria. O Cessna 172 e a série Piper Cherokee remontam até o primeiro Cessna 172 de 1956. Você podia comprar um por $70.000. Embora o Cherokee P28 a 140 custasse o mesmo, um Cessna 150 em bom estado custa um pouco menos que o 172. Por que não escolher o assento traseiro em uma cabine mais espaçosa? Os primeiros Cherokees não eram aeronaves para 4 pessoas, mas levavam 3 pessoas de peso médio. Ao analisar aviões de cruzeiro, o melhor custo-benefício é difícil de definir por causa do que significa um cruzeiro. Certamente, é um avião verdadeiro para 4 pessoas. Há uma sobreposição óbvia entre modelos como o Cessna 172 e 182 e o Warrior e o Archer. Mas seguir a equação de menor preço e melhor valor reduz as opções. Um modelo que vale a pena considerar é o 177 Cardinal, a série Piper Cherokee e o Grumman Tiger. Modelos mais novos, como o Cirrus SR-22, estão fora de questão por não serem baratos. Os Tail Draggers, Cessna 170 ou 180 também valem a pena, mas os 180 são muito procurados como utilitários para serem baratos. Um Cessna Skyline de 1956 custa cerca de $80.000. O primeiro concorrente da Piper nesse segmento foi o PA-28160 de 1962, que virou o Warrior, ou o PA-28180 de 1963, depois chamado Archer, o mais antigo. O Cherokee 160 custa cerca de $45.000 e o 180 $50.000. Vale notar que, nesses primeiros anos, as capacidades úteis dos modelos Piper de 180 cavalos eram um pouco menores do que as do Skyline, mas comparáveis. Com a evolução dos modelos, a capacidade de carga útil do Skyline superou muito a do Piper $10.000. E quanto ao Cardinal? Bonito, agradável de voar, mas os 150 cavalos de potência não eram destaque no quesito desempenho, e a versão Cessna 177B de 180 cavalos de potência só chegou em 1969. Um desses $10.000, e pela capacidade, velocidade e população pequena, não é um grande negócio. Os primeiros Grumman Tigers, populares entre seus fiéis proprietários, surgiram apenas em 1975, sendo um modelo relativamente recente. Custa cerca de $49.000, igual ao Cardinal. Transporta quase o mesmo peso, mas voa 10 nós mais rápido. Por exemplo, os mesmos $80.000 de um Skyline 1956 comprariam um Piper PA 28180 e 1970, 14 anos mais novo e com revisão mais barata. O Lycoming de 4 cilindros tem revisão cerca de $1.500 mais barata que o Continental de 6 cilindros, que ainda consome mais combustível. Desvantagem praticamente não há. O Skyline de 1956 tinha carga útil de 450 kg, enquanto o 36 kg, ambos têm cargas de combustível parecidas. Então o Cherokee oferece quase o mesmo alcance, apesar de ser 10 a 12 nós mais lento. Embora o 180 tenha melhor suporte em peças e serviço, o Cherokee é tão fácil e barato de manter, sendo assim o melhor custo-benefício entre eles. Olhando para os aviões com trem retrátil, passar de um avião com trem fixo para um com trem retrátil nem sempre é um avanço, no sentido de ganhar significativamente mais velocidade ou capacidade de carga. O que você definitivamente vai ter que enfrentar, no entanto, é um preço de compra mais alto e custos de manutenção um pouco maiores para levar em conta o trem de pouso e a hélice de passo controlável.
Os candidatos aqui são as séries Beech Sierra e Bonanza, os primeiros aeros da Piper, os Cessna 172, 177, 182 e 210 retráteis, e os Mooney anteriores a 201 mais tarde. O Cicada Turbo 20 é muito novo para ser barato, e o Swift de 2 lugares é estranho. O Commander 112 é uma possibilidade, porém, há tantas opções aqui, o Beech Sierra é lento demais nesse campo de escolhas, mesmo sendo barato para comprar, se não barato para manter. Os Bonanzas, após 1964, são aviões muito bons, mas não são baratos. O Cessna 172 retrátil é lento e complexo, mas bom para treino retrátil no mercado do Piper Aero. Com $10 mil, compra-se um modelo médio dos anos 1970, com o confiável Lycoming injeção de combustível, 360 injetado, velocidade de cruzeiro de 135 a 140 nós, e carga útil de 500 kg. Mesmo investindo esse dinheiro nos Cessnas, ainda faltam cerca de $60 mil para comprar o mais barato. 182, retrátil quase no alcance de um 177, retrátil de 1971 pronto para voar com o Cessna 210 C de 1963. Deste grupo, o 210 é obviamente o mais rápido e consome mais combustível na linha de produtos da Beech. Você retorna à administração Eisenhower com um modelo 35K ou M de 1959 ou 1960, aviões bons e funcionais, porém 10 anos mais antigos que a série moderna da Mooney. Com um orçamento um pouco maior, dá para comprar um Debonair 1960 modelo 33 de cauda reta, exceto os clássicos com trem de pouso convencional. É bom observar que aviões fabricados antes de 1960 nem sempre são bons negócios. Dado o preço das peças da Beechcraft, uma compra de ocasião pode não compensar para manter o avião em ordem. Esse mesmo orçamento de Estados Unidos, $10 mil, vai comprar um Mooney M20F do início dos anos 1970 com um motor Lycoming injeção de combustível, 360 de 200 cavalos resistente e barato de revisar. O modelo F foi o antecessor imediato do popular J, ou 201. Espere honestos! 145 a 150 nós com consumo de 10 galões por hora. Com Estados Unidos, $150 mil, você pode comprar um Mooney F dos anos 70, um Cessna 210 dos anos 60, um V-Tail de meados dos anos 60 ou um Aero dos anos 70. Falando de bimotores econômicos, dizer bimotor e econômico na mesma frase provavelmente é uma das coisas mais ridículas que alguém pode dizer. Mas se você sempre quis um bimotor e não quer pagar muito, você está limitado ao universo dos bimotores leves. As opções nesses bimotores leves são o Piper Apache Aztec e o Piper Twin Comanche. Em seguida, o Beechcraft 95 Travel Air, um bimotor muitas vezes esquecido. Os primeiros 1954 são muito baratos para bimotores, custando menos de $50 mil. Assim como no monomotor, preferimos aeronaves não mais antigas que meados dos anos 1960, como a série Apache PA, 23235 com motores Lycoming ou 500 e 40 de 235 HP, bom desempenho, porém alto consumo e manutenção cara. Esses aviões custam cerca de $10 mil, mas já vi modelos por menos, sem garantia de qualidade. Provavelmente com muitas horas de voo e histórico de acidentes, ou tão limpo quanto possível. Os Aztecas têm desempenho superior e mais valor, pois todos usam motores O540, carburados ou injetados, e cabines mais espaçosas que os primeiros Apaches. Espere pagar mais de $150 mil por um bom modelo dos anos 1960. Embora muitos pilotos apreciem os Aztecas pela carga, velocidade e cabine espaçosa, o consumo de combustível não compensa a velocidade. O Twin Comanche tem 2 motores, Lycoming injeção de combustível, 320 de 160 HP econômicos, confiáveis e com manutenção acessível. Em números, com o Azteca, você gastaria cerca de $15 mil a mais para revisar os 2 motores do que custaria normalmente. Para o Twin Comanche, esse valor representa de 3 a 4 anos de combustível para um bimotor, mas os Twin Comanches não são exatamente os mais baratos para comprar quando comparados aos Apaches e Aztecas, só são baratos de manter. Um Twin Comanche 1972 custa de $150 mil a $200 mil mais que o dobro de um Apache antigo. Isso parece um pouco caro em relação ao que esse dinheiro pode comprar.
Um Twin Comanche dos anos 1960 custa cerca de $90.000. E mesmo sendo mais caro do que a linha Apache ou Aztek, ele é melhor, tem um bom custo-benefício porque os motores são econômicos. Isso é especialmente verdade se você voa muitas horas por ano. O ponto negativo é que os Twin Comanches possuem painéis e sistemas antigos e não são fáceis de pousar. Mas há uma segunda opção nessa categoria, que é o Beech 95 Travel Air. Esse modelo foi fabricado de 1958 a 1968 e teve motores Lycoming ou injeção de combustível 360S de 180 cavalos de potência durante toda a produção. É raro para a Beechcraft. Até um modelo de 1968 custa cerca de $84.000, a menos que o Twin Comanche. Mas você vai gastar mais com manutenção no Beech, então os dois ficam muito próximos em valor.